E aí, a chegada do caixão que traz o corpo do Papa Francisco, sendo recebido ali por autoridades da igreja. Agora, os ritos serão conduzidos pelo Carmelengo, Railson? É o cardeal Farrell, né, que vai prosseguir aí, ele que é o Carmelengo, vai prosseguir com o rito. O Carmelengo é agora a pessoa responsável... Foi a pessoa responsável por organizar todos esses ritos fúnebres da morte do Papa, é quem de fato administra a Santa Sé de certa forma durante esse período da sede vacante e é inclusive alguém que vai ter um papel específico ali na organização do conclave, até para as congregações gerais que já vem acontecendo nos últimos dias, essas reuniões pré-conclave que são bem importantes também para que os cardeais discutam o futuro da igreja. E agora a gente vê o caixão se aproximando. Essa é uma basílica papal de Roma, então ela está sob a tutela do Vaticano. Até por isso, a imagem daqui a pouco vai abrir, a gente vai conseguir ver. Existem 2 guardas suíços ali na porta da igreja. A guarda suíça é a guarda que faz a segurança do Papa há mais de 500 anos. Então, também faz a segurança dessa basílica papal, sobretudo agora, nesse momento de sepultamento do Papa Francisco. E o badalar dos sinos? Vamos ouvir. Os carregadores ali já se posicionando, retirando o caixão que leva ao corpo de Francisco. São as imagens que ainda podemos acompanhar. No momento em que o caixão entrar na basílica, não ocorrerá mais a transmissão, será uma cerimônia privada, com a presença de alguns cardeais que também já começam a chegar, que acompanharam esse cortejo. E aí a imagem, então, dos carregadores que nesse momento levam o caixão. Que é algo, Railson, que de fato não acompanhamos, o sepultamento de um Papa. Quando o enterro acontece, o sepultamento acontece na Basílica de São Pedro, também essa não é uma imagem pública, trata-se de um rito que a igreja não divulga imagens ao vivo. Isso é um rito mais fechado. Até mesmo no velório, Carol, a igreja chegou a publicar um documento que o Papa não deveria ser nem mesmo fotografado no caixão. A igreja tem essa preocupação, demonstrou isso por meio de documentos recentemente, inclusive, e obviamente foi quebrado esse protocolo. É uma recomendação, claro, é o desejo da igreja, mas não tem como você controlar os fiéis que por ali passaram e pegaram seus aparelhos e tiraram suas fotos. No caso do último sepultamento de um Papa, Bento XVI, a gente não teve uma transmissão ao vivo mesmo do sepultamento, a gente teve um vídeo que foi gravado, depois divulgado pelo Vaticano e depois uma foto do túmulo já com o caixão. Não deve acontecer, é o que deve acontecer exatamente igual agora nesse caso. O sepultamento não deve ser transmitido seguindo esse protocolo da igreja. A imagem agora que a gente vê é aquilo que eu falava, né, Carol? A luz entrando na basílica é uma visão completamente diferente do que a gente teria, por exemplo, se ele fosse enterrado na Basílica de São Pedro, né, na cripta do Vaticano, que é um lugar onde não tem janelas, um lugar escuro, principalmente é um lugar escuro. Então, é a imagem bem diferente agora que a gente vê dessa basílica bem iluminada por dentro. Belíssima, belíssima Basílica de Santa Maria Maggiore. Mais uma vez, é quando os carregadores posicionam o caixão de forma com que os fiéis que estão localizados nos arredores, posicionados ali nos arredores da igreja, possam visualizar o caixão. Vamos ouvir porque é um momento também de homenagens. Aplausos, o badalar dos sinos e a despedida dos fiéis ao Papa Francisco. E agora então o caixão será levado para o interior da Basílica de Santa Maria Maggiore, local escolhido por Francisco para o seu sepultamento. O túmulo já foi preparado, fica no nicho do corredor entre a Capela Paulina,
onde costumeiramente ele fazia suas orações, entra a Capela Sforza. A basílica toda livre, né, dos bancos. Pode ser que quem nos acompanhe faça esse questionamento, como é a igreja, cadê os bancos? Mas justamente por conta do cerimonial e também por conta das visitas, né? A Basílica de São Pedro também, quem visita a Basílica de São Pedro geralmente não se depara ali com os bancos por conta da transição de inúmeros fiéis e também os turistas que passam por Roma diariamente. Eu destaco aquela imagem que víamos há pouco, uma imagem de Maria carregando Jesus. Era diante dessa imagem que o Papa Francisco fazia as suas orações. Repito a informação que vamos destacando aqui durante a nossa cobertura. Francisco escolhe essa igreja porque era ali que ele ia sempre antes e depois de uma viagem apostólica. E era diante daquela imagem que ele orava. E é próximo àquela imagem que fica na Capela Paulina que estará o túmulo de Francisco. Já preparado, um túmulo simples, repito, sem grandes decorações, túmulo de mármore da Itália, de uma região de onde parte de sua família nasceu. E aí, mais uma vez, em destaque, a imagem que eu comentava, uma imagem de Maria carregando Jesus, que, segundo a tradição católica, foi pintada por São Lucas. E que diz muito, Railson. Salus Populi Romani, mãe do povo de Roma. Só para a gente também fazer entender quem está assistindo, a gente fala de capelas dentro da basílica. O Railson acho que pode falar isso. Dentro de uma basílica existem várias capelas, né? Nos cantos da basílica, a gente vê isso muito na Basílica de São Pedro. Principalmente dos lados ali existem várias capelas, e é nesse caso também, né, Railson? Isso, não só nas basílicas de Roma, mas quando nós visitamos igrejas mais antigas, até mesmo aqui no Brasil, é comum a gente perceber na verdade são os altares que estão nas laterais da igreja. Igrejas góticas também. As igrejas góticas, isso. Então, antes do rito da reforma da liturgia, então você tinha ali o sacerdote presidindo a celebração da missa, o altar colado na parede e ele de frente. Hoje o altar é afastado, né? Desde a década de 60 o altar é afastado e o sacerdote está de frente para o povo. Antes o altar era colado na parede e o padre ou quem estivesse presidindo a celebração, o bispo ou cardeal, voltado para o altar, este altar colado na parede. Então, por isso que é comum o altar nas laterais, essas pequenas capelas, porque os padres poderiam se dirigir até essas capelas num dia específico. Então, você tem a basílica dedicada a um determinado santo, determinado padroeiro, mas você tem uma capela menor, um altar menor dedicado a um outro santo. É a Capela Paulina que falávamos, para onde o caixão com o corpo do Papa Francisco foi levado. Em frente ao caixão, quem participava daquela procissão era o carmelengo Kevin Farrell, ele que vai agora conduzir essa cerimônia de sepultamento. Ainda temos as imagens ao vivo, mas em instantes o Vaticano já não divulgará mais as imagens. Teremos uma cerimônia de sepultamento privada, como é de praxe na igreja. E sobre essa questão da capela, nós temos, não sei como que vai ficar por conta do testamento de Francisco, mas sobre onde está o túmulo pode ser erguido um altar. Então, o futuro Papa, outros sacerdotes podem rezar diante deste altar, né? Então, como Francisco pediu um túmulo simples e no chão, penso eu então que eles não vão erguer um altar, né, para que a missa seja rezada diante do seu túmulo. E aí crianças que depositam flores em homenagem ao Papa Francisco, também com esse simbolismo da renovação.
Francisco que dizia que o jovem não é o futuro, é o agora da igreja. Então, sempre valorizando, destacando a colaboração intergeracional. Nós destacávamos agora há pouco o Francisco próximo dos jovens, mas vale recordar que em 2020 ele criou o Dia Mundial dos Avós, para que pudesse ser celebrado por toda a igreja, em sintonia com a festa de São Joaquim e Santa Ana, que a tradição apresenta como os avós maternos de Jesus. Então, Francisco falava muito dessa colaboração intergeracional, dos jovens aprenderem com os mais idosos, os idosos também aprenderem e valorizarem a sabedoria dos jovens. Que poder que tinha Francisco de falar com as várias gerações, expondo as fragilidades da velhice, inclusive nos momentos em que estava com a saúde mais debilitada, e também conversar com os mais jovens. Quando o Papa Francisco veio pela primeira vez ao Brasil, em sua primeira viagem internacional, foi para participar da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro, reunindo milhões de jovens fiéis. Jornada Mundial da Juventude que agora vai acontecer na Ásia, na Coreia do Sul, justamente um continente que também teve destaque no pontificado de Francisco, que registrou crescimento do número de católicos nos últimos anos. Exatamente. Francisco visitou a Coreia do Sul num encontro, inclusive, para os jovens. Era um encontro de juventude asiática e agora a Jornada Mundial sai da Europa e, na verdade, essa troca Europa-América e volta para o continente asiático. Como disse durante a transmissão, em 1995 foi em Manila, na Filipinas, e agora na Coreia do Sul, que é um país, e o continente asiático no todo tem dado cada vez mais sinais assim, muito concretos, um testemunho muito genuíno do cristianismo. Então é muito interessante e a gente vê isso presente na arte e na cultura, inclusive os elementos cristãos presentes cada vez mais, principalmente na Coreia do Sul, que passa por esse processo aí de muitos frutos dentro do cristianismo local. A Ásia é um lugar onde a igreja enxerga um grande potencial de internacionalização, né? Se a gente pensar em que é um continente muito populoso, até por isso a gente fala hoje, né, da questão de ter um Papa asiático. O cardeal Tagle, filipino, despontando aí como um dos favoritos. Exato, Filipinas, onde 80% da população é católica, ele aparece como o favorito, sendo chamado inclusive de Francisco da Ásia, Francisco asiático. E esse será um desafio para o próximo Papa, Railson, manter esse carisma de Papa Francisco, manter o legado e avançar naquilo que o Papa Francisco conseguiu abrir caminho, em reformas na igreja, nessa comunicação direta com os fiéis, nesse diálogo com as várias gerações e com as várias religiões também. Algo que a gente já observava desde João Paulo II. Isso. É possível traçar uma linha histórica da década de 60 para cá. A Igreja, com João XXIII, o Concílio Vaticano II, se abrindo cada vez mais ao diálogo com a sociedade, com a cultura. Essa mudança de postura na Igreja enquanto instituição. E os papas que vieram na sequência do Concílio Vaticano II, todos eles tiveram esse desafio, como fazer o concílio acontecer. Então, por conta do concílio que nós temos pela primeira vez um documento que fala da liberdade religiosa, do diálogo interreligioso, do diálogo ecumênico. Tudo isso foi possível por conta do concílio e das reformas que vieram lá atrás com João XXIII. Então, eu tenho 33 anos, quando Francisco tinha por volta de 33, o Papa era João XXIII. Fiz essa associação e brincava, até disse aqui na transmissão, que o Francisco de Francisco era João XXIII. Né? Então penso que Francisco amava muito, quando João XXIII era pontífice, e ele lembrou de João XXIII em diversos momentos, tanto que foi Francisco que teve a graça de canonizá-lo em 2014. Né? Então, de 65 para cá, todos os papas tiveram esse desafio. Como avançar nesse diálogo com a cultura, com a sociedade. João XXIII, Paulo VI,
João Paulo I num pontificado muito breve, de cerca de 30 dias, mas João Paulo II e Bento XVI, e depois Francisco. Francisco, então, um papa que viveu o período pré-conciliar, mas ele já é um religioso conciliar, fruto do concílio. E, muito provavelmente, o próximo extremamente envolvido com a igreja pós-concílio e neste ritmo sinodal. Aqueles que estão mais acostumados com a linguagem da igreja constantemente estão ouvindo essa expressão. O Papa da Sinodalidade, o movimento sinodal da igreja, que é uma expressão grega que significa comunhão, basicamente é comunhão. Mas não é um slogan, é um modo de ser igreja. Então, o Francisco acelerou esse processo de sinodalidade e penso que os cardeais, vejo que muitas vezes a cobertura fica nessa dimensão do pêndulo entre um chamado conservadorismo e um progressismo. Na verdade, acho que o conclave deve olhar quais são os cardeais que estão comprometidos com esse processo de sinodalidade. É que é caminhar junto, né? Caminhar junto. A ideia da igreja é caminhar junta e decidir junta. Claro, sob a autoridade do Papa, sim, mas de certa forma caminhar junto. Isso, essa imagem de descentralizar o poder, e por isso que o conclave, por isso que os últimos consistórios, Francisco nomeou diversos cardeais espalhados pelo mundo. Então, Cuba teve o seu segundo ou foi terceiro cardeal, Mianmar tem seu primeiro, Tonga teve seu primeiro cardeal da Suécia, predominantemente protestante. Então, Francisco, a mudança está enraizada aí nessa dimensão. Deixar uma igreja menos romana, menos europeia, cada vez mais católica no sentido estrito da palavra, universal, e entendendo que o mundo ele é cada vez mais globalizado e a igreja precisa ler essa realidade e, por isso, ela precisa contar com aqueles que estão nessas periferias do mundo. E, detalhe, Francisco não passou a falar de periferia do mundo porque se tornou Papa. Quando ele veio ao Brasil, em 2007, por ocasião do CELAM, o mesmo encontro que eu citava aqui, Bento XVI visitou, ele, enquanto cardeal Bergoglio, numa homilia na Basílica de Aparecida, já usava essa expressão. Já falava de uma igreja que deveria visitar as periferias. E ele, enquanto Papa, continuou com esse discurso, porque o Espírito o incomodava dentro dessa dimensão e trabalhou por isso.